Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisalva Guimarães e nós chegamos à nossa última aula sobre tecidos e órgãos linfóides. E agora, mais especificamente, nós vamos falar do tecido linfóide associado às mucosas. O tecido linfóide associado às mucosas, representado pela sigla MALT, ele compreende agregados de células do sistema imunológico, agregados que não são encapsulados, quer dizer, não são dotados de cápsula de tecido conjuntivo. Então, a gente pode observar esses agregados formando nódulos sem a cápsula, e nós podemos encontrar também essas células ainda dispostas difusamente na mucosa de alguns tecidos. Os exemplos mais representativos é o que de Maltes, quer dizer, desses tecidos linfóides associados à mucosa, é quando eles estão, por exemplo, no trato gastrointestinal, formando gout, principalmente aí em área de intestino, onde ele se torna bem evidente. Nós temos esses tecidos também em área de brônquios, e aí quando a gente fala em brônquio, principalmente na área de bifurcação, de brônquio para bronquíolo, que aí nesse caso a sigla, como a gente está falando em brônquio, ao invés de malte, a gente representa pela sigla BALT. E nós temos também esse tecido linfóide associado às mucosas de tonsilas, as amígdalas. Esse é um desenho esquemático de mucosa intestinal, mais especificamente área de íleo. E nessa região nós podemos encontrar na lâmina própria o chamado de placa de Peyer, que são agregados de nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos aqui, como é a área de intestino, então nós estamos tratando de gout. Esse gout, novamente, é uma estrutura que não é encapsulada, é dotado de vários tipos de linfócitos. Nós temos predominantemente linfócitos B, mas em associação a gente pode encontrar também alguns linfócitos T. Nós podemos encontrar células dendríticas e alguns macrófagos também nessas áreas. Observem que nós temos aqui também a chamada de células M, que são as células com micropregas. Essas células capturam antígenos e transferem esses antígenos sem processá-los a macrófagos localizados aqui na placas de Peyer. Aqui, apenas para ilustrar o que nós acabamos de falar, a presença do gout, ou placas de Peyer, que é associada na área de íleo, região bem adjacente ao epitélio, que é o epitélio cilíndrico simples. Aqui, quando a gente fala em área de intestino, seja ele delgado ou intestino grosso. Trouxe também como uma forma ilustrativa uma imagem aqui, um desenho esquemático agora de um balde, já que nós estamos falando em área de brônquio. Então, é uma área, como eu falei para vocês, na área de transição entre brônquios e bronquíolos, onde nós vamos encontrar maior quantidade de balde. Novamente, nós temos os linfócitos B, sejam eles ativados ou não. Quando eles são ativados, formando os plasmócitos. Nós temos células T mais perifericamente localizados, alguns macrófagos, algumas células dendríticas. E aqui a gente pode observar, nesse corte de pulmão, aqui os alvéolos pulmonares, nós temos brônquios, e associados aos brônquios nós temos esses agregados de células de defesa, células do sistema imunológico, e esses agregados aí em área de brônquio é o que nós chamamos de BALT.
Para finalizarmos, trago para vocês uma micrografia de tonsila palatina, como a representante de todas as outras tonsilas, seja ela a tonsila faríngea, a tonsila lingual. Nós temos uma micrografia em menor aumento de 1,7 vezes e a coloração é de rotina, hematoxilina e eosina. Observem que a tonsila, a palatina, assim como a tonsila lingual, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso. Já a tonsila faríngea, como está localizada em área de sistema respiratório, ela é revestida por um epitélio pseudoestratificado colunar e ciliado. Observem que abaixo do epitélio nós vamos encontrar diversos nódulos ou folículos linfóides distribuídos difusamente no parênquima da tonsila. Observem que existem alguns folículos, inclusive com a formação de centros germinativos. As tonsilas, elas são ditas como órgãos semi-encapsulados, por quê? Porque aqui abaixo pode ser observada que abaixo também desse tecido epitelial existe o chamado de pseudocápsula, quer dizer, nós vamos encontrar um tecido conjuntivo denso que lembra uma cápsula, mas que não é aquela capa, aquele tecido conjuntivo denso modelado formando uma cápsula propriamente dita, como nós observamos, por exemplo, lá na área de linfonodo, de timo e do baço. Ainda nessa micrografia sobre a tonsila palatina, nós podemos observar invaginações desse tecido epitelial. Essas invaginações são chamadas de criptas tonsilares. Essas criptas frequentemente contêm resíduos alimentares, células epiteliais descamadas, além de leucócitos mortos, bactérias ou substâncias antigênicas. Então, essas áreas, inclusive de tonsilas, são áreas que apresentam muitos nódulos linfáticos, porque elas são áreas que estão em contato diretamente com substâncias antigênicas, seja de região oral, no caso a tonsila palatina e a tonsila lingual, seja relacionado ao trato respiratório, no caso da tonsila faríngea. Novamente, essas são as referências que utilizei na construção de todas as videoaulas. Eu agradeço a todos e todas que chegaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!